Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal Zoé, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Steven Universo, isso mesmo! Vocês já leram no título, né? Não precisava ficar fazendo todo esse suspense, mas tamo aí pra fazer suspense, finge que você não sabia. Queria dizer que estou assistindo a terceira temporada finalmente, e hoje vamos falar do episódio 3.3 dela, né? O Mesmo Mundo, sempre esqueço o nome do episódio, mas agora eu lembrei. Gostei disso. E o que acontece? Tem outros episódios da segunda temporada que eu vou querer fazer, que eu já listei pra fazer vídeos, né? Foram episódios impactantes e legais pra mim. Só que como eu comecei a terceira temporada, e esse episódio foi um episódio gatilho pra eu voltar a gravar, né? Eu falei, vou começar por ele e tamo junto. E é isso aí, vai ser muito legal. Então, tcharam, voltamos! Como vocês podem ver, estou sem cenário. Só temos essa parede aqui do meu velho quarto. Porque o meu outro quarto está em reformas. Então é muito provavelmente a gente vai se ver em outro cenário. E não é mais naquele cenário. Enfim, tem tudo a ver com o que vamos falar hoje, por isso que resolvi falar e gravar. Vocês não vão notar muito, porque no meu novo quarto também tem uma parede roxa, e a gente vai gravar nessa parede roxa sempre. Estou muito feliz. Olha, eu tô me sentindo muito profissional. Porque, sei lá, tá bonito, não tá bonito? Tá bom, eu vou parar de enrolar agora. Esse episódio, ele vai ter como protagonista, um dos protagonistas, né? Na verdade, acho que é a protagonista, porque o Steven, apesar de ele aparecer bastante, ele vai ser mais uma pessoa que vai questionar as questões da protagonista, que é a Lápis Lazuli. Eu acho que é a minha personagem preferida, inclusive, porque eu não sei, eu me identifico com ela de alguma forma. A gente não tem nada de parecido, assim, muito parecido na história, mas ela, a forma dela, o jeito dela ser, ela é azul, ela tem uma ligação com água que eu também tenho, que eu adoro. Então, de alguma forma, meu coração é conectado com o coração da Lápis. E esse é um episódio sobre a Lápis. Pra quem acompanhou os desdobramentos da segunda temporada, né, sabe que a Lápis, ela teve todo um rolê, que ela foi prisioneira há muito tempo, dentro de um espelho. E depois que ela foi prisioneira, ela meio que foi abandonada, né, no momento lá que aconteceu a questão lá das gems, que eu não vou falar que é meio spoiler, então vai assistir. É, ela foi abandonada e também ela ficou presa dentro de uma fusão com a Jasper, que é uma vilã, né, por muito tempo, tanto que termina a segunda temporada nessa vibe de tipo, vamos resgatar a Lápis, vamos tentar fazer alguma coisa pela Lápis, e aí começa a terceira temporada também, né, uma das questões lá. Então a gente começa esse episódio nesse contexto de a Lápis resgatada, né, e é um contexto muito legal porque. Ó, já comecei a falar sério. Eu adoro que eu saia do humor e vou pra falar sério muito fácil. E é muito legal esse contexto porque é um contexto de fragilidade de alguma forma. E o Steve, e o episódio começa com o Steven conversando com a Peridot e com a Garnet. Eu não sei se tá a Pérola e a Ametista, mas acho que não, acho que só tá a Garnet. E a Peridot tá contando, né, como é que foi as aventuras deles, né, com a Broca e tudo mais, que é um outro episódio que a gente vai falar também. E a Peridot tá lá, contando vantagem e tudo mais. E o Steven, ele não tá muito naquela vibe, sabe? Ele não tá. Me lembra muito quando a gente vai numa festa e tudo mais, e tá todo mundo em outra vibe. E parecia que o Steven tava assim, sabe? Aí ele sai desse cenário, né? E aí ele vai pro cenário onde tá a Lápis deitadinha e ele se mostra preocupado, né? E porque já faz algum tempo que ela tá lá, que ela voltou, e ele queria ajudar de alguma forma, né? E aí a Garnet fala assim pra ele, Steven, calma, ela tá segura agora, sabe? Você não tem mais o que se preocupar, né? Mas o Steven é o Steven, empático, fofinho, né? Enfim. E aí, o que acontece? Beleza. Aí o Steven vai pra lá, eu acho que ele conversa, ele tem um diálogo com a Lápis enfim, pergunta se ela tá bem e tudo mais. Aí ele vai pra lá, anoitece, algo assim, eu não lembro direito. Mas eu sei que o Steven as Gems, eles estão indo embora, né?
E aí vai ficar a Peridote e a Lápis ali naquele lugar, né? No celeiro e tudo mais. Só que no momento que o Steven vai embora, que todo mundo tá indo embora, o Steven percebe que a Lápis vai fugir. E aí ele resolve ficar pra conversar com ela. E aí, tipo, a Lápis tá muito mal. Ela começa a perceber que ela tá muito mal, né? E que ela ia fugir, mas que ela não tinha pra onde ir. Ela começa a entender que ela não se sentia confortável na Terra, mas que ela não podia voltar pra onde ela tava, porque ela não tinha pra onde voltar. Porque ela tinha vivido toda uma questão lá no planeta dela e não seria um lugar legal pra ela voltar. E aí ela sente que, tipo, ela não tem mais opções, ela não tem mais possibilidades, né? E ela senta e começa a chorar. E quantas vezes na vida a gente percebe isso, né? Bom, se eu voltar pra trás, não dá pra voltar pra trás, porque a minha cabeça já não é o que eu vivia antes, eu não sou aquela pessoa que eu vivia antes, eu não tenho mais os mesmos costumes. Aconteceu algo que é irreparável, então não dá pra eu voltar a ser quem eu era antes, né? Eu vivo muito isso hoje nas minhas realidades, porque eu dei passos pra rumos que não volta. Mortes também a gente vive muito hoje, né? A gente perde pessoas e simplesmente divide a vida entre o antes com essa pessoa e o depois com essa pessoa. Mas ao mesmo tempo, é muito difícil para Lápis estar na Terra, porque não é o lugar dela, né? Não é o que ela quer viver, não é onde ela existe, então ela se sente muito desconectada daquilo, não parte, né? Então, tipo, como lidar com isso se nenhum lugar é o seu lugar, né? E aí é um episódio muito legal porque entra o Steven, meio que ajudando ela a refletir, né? Fazendo perguntas pra ela e tal. Ele começa a falar que a Terra era um lugar muito grande pra ela achar que ela não tinha esse lugar, né? E aí eles começam a voar juntos pelo mundo, eles vão ver cidades, eles vão ver vários lugares, né? E aí o Steven começa a mostrar pra ela como que é diferente cada lugar em questão. E aí, gente, é muito bonito, né? Porque essa questão do lugar físico até hoje, né? Eu tava ouvindo uma música dos Beatles que chama In My Life, alguma coisa assim, que fala sobre esses lugares que a gente passa, que carregam histórias, que não são mais os mesmos lugares, mas que tem as nossas histórias, as nossas marcas, né? E a Lápis estava conhecendo lugares, né? E hoje também acho que é a morte do Paul, né? Dos Beatles, é o aniversário de morte dele. E é uma música muito assim de espaço mesmo, né? Dessa questão que eu tenho vivido, de entender o meu espaço no mundo, né? E aí a Lápis vai passando, vai conhecendo as várias maneiras das pessoas e dos espaços se construírem, né? E aí ela acaba indo com o Steven. É muito bonita essa cena porque eles estão voando, eles começam a voar sobre as nuvens. Então você vê que é algo além, assim, dá a impressão que é algo que está além do que eles já tinham ido, né? E dá uma coisa de fantasia, de imaginação, de contato com o profundo, né? De contato com algo que é seu, assim. E aí, nesse momento, eles chegam na Lua, que é onde aconteceu várias tretas, né, na primeira temporada, e onde a Lápis estava, né, onde eles encontraram a Lápis. Então, a gente tem uma retrospectiva da história dela e dos sentimentos, né. E nessa parte eu consegui entender, enxergar e sentir muito forte o quanto que aquele lugar para Lápis era um lugar de dor, de cura e de história, né. Então, tipo, e aí o Steven começa a trabalhar com ela, né? Que esse lugar onde eles estavam era um lugar presente na história dela, né? Acho que é isso que ele quer dizer. E que doía, mas ao mesmo tempo era bonito e fazia parte dela, né? E aí a gente vai entendendo que a Lápis se sentia presa naquela história, presa naqueles sentimentos de abandono que ela sentiu, que ela não conseguia passar por isso, que ela não conseguia, tipo, superar isso, que ela não conseguia não viver aquilo toda vez que ela pensava, que ela olhava para aquele lugar, porque ela olhava para a história dela, né? E aí no desenho mostra ela presa mesmo, sabe? E é muito bonito, porque quantas vezes a gente não se sente preso na nossa própria história.
E eu lembro que a gente tá quase chegando no finzinho, né, do episódio. Eu lembro que quando eu tava assistindo, eu senti uma coisa muito engraçada, porque eu não gostei do episódio, sabe? Eu não gostei do jeito que era. Eu achava que eu não tinha gostado do jeito que foi colocado o episódio, né? Mas eu fui percebendo, na hora que foi chegando pro final e que a lápis foi se construindo, que não é que eu não gostava, é que na verdade eu tava sentindo esse conflito da lápis de se sentir não parte, de se sentir desconectada, né? Eu tava sentindo essa rejeição da lápis, né? E esse episódio que é mais. Parece que é mais lento esse episódio. Parece que ele é mais melancólico, parece que te puxa. Me lembrou muito Moke, que é um anime que eu vi. Tem um episódio que fala sobre depressão. Acho que eu vou fazer uma série sobre Moke, porque Moke é maravilhoso, gente. Todo mundo tem que ver Moke. E realmente é essa sensação de que puxa, que tem algo preso. E o fato dela ser azul, o fato dela ter uma questão com água, as asas dela são aguinhas, né? Então, tipo, é um episódio muito assim, down, que te deixa down, assim, né? E então, na verdade, não é que eu não gostei, é que eu só tava sentindo o sentimento da lápis. E aí, depois que ela sai da lua com o Steven, é muito bonito também. Por quê? Porque ela entende. O Steven fala o seguinte: Lápis, eu sei que não é a sua cidade natal, né? O seu planeta, não é onde você gostaria de estar e tudo mais, e que seria muito bom se você fosse acolhido do jeito que você é no seu planeta, né? Mas você não cabe mais lá nessas situações. Mas o planeta Terra, ele é um lugar, como você viu, que tem muitas coisas diferentes. E você pode procurar, né? Tipo, não é possível que não tenha um lugar para você. E aí ele fala que além dessa diversidade, o planeta Terra ele te dá algo diferente, que é a possibilidade de construir algo a partir de um lugar, né? Então, tipo, só vivendo ela vai poder acreditar que aquilo é dela, que ela vai construir com aquele lugar, né? Isso fez muito sentido para mim nesse contexto de reforma, porque é, agora é algo novo que eu tenho vivido. E até o processo de reforma, né? Até o processo de mudar, de construir, de destruir, de mudar isso, mudar aquilo, pensar numa estética e tudo mais, né? Isso já faz parte do que eu estou construindo com esse lugar, né? E a lápis também, com aquele celeiro e tudo mais, né? Eu vi que os próximos episódios vão ter coisas que vão acontecer naquele celeiro, então eu achei muito legal essa proposta, né, de ficar ali no espaço, de desenvolver esse espaço com a lápis e com a peridote. E como o Steven coloca isso, que a gente tem que aprender que a gente que tem que construir a vida não vai estar pronta, né, aquele negócio de se apaixonar pela primeira vista, né, ou de, sei lá, de sonhar com um curso, eu também acabei de passar na faculdade de novo, mas sonhar com um curso que vai ser incrível e perfeito e tudo mais. E não, você que tem que construir aquilo. O que faz uma coisa ser boa e memorável e nostálgica é o fato de você estar envolvido com aquilo, você ter se dedicado àquilo, ter se entregado àquilo, né? É por isso que às vezes relacionamentos muito legais surgem de amizades, né? Porque a pessoa já vem construindo cada fase, né? Então é muito bonito. E aí no final a Lápis fala que realmente ela quer tentar isso na Terra, né? E que. E aí termina numa piadinha, porque sempre termina de piadinha, com ela e a Peridote falando que a Terra era delas, tipo, era ou da Peridote ou da Lápis, né? Então, gente, que episódio muito bom, assim. Mas você tem, pra assistir esse episódio, você tem que estar aberto a essa questão da vibe, né? Que nem eu te falei. Então, é um pouco. Não é um episódio, assim, que vai levando na leveza. Ele é mais profundo, mais reflexivo. Mas eu amei, foi perfeito pro momento que eu tô vivendo. E você, o que você achou desse vídeo? Você gostou? Deixe seu comentário aqui embaixo. O que mais te tocou nesse episódio de 10 minutos? Tudo isso acontece em 10 minutos. Deu muito mais de 10 minutos esse vídeo, né? E se você curtiu, você deixa o seu curtir. Compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. Se inscreve no canal. E o que mais que a gente tem que falar? E podem aguardar mais videozinhos do Steven Universo, que já tem uma listinha aí pra gente fazer, tá bom? É isso, gente. Beijocas.
Até o próximo vídeo.